todo esse mês nós estamos falando sobre a importância da igreja. Nós começamos o mês refletindo sobre por que eu amo a minha igreja, né? E tivemos algumas outras mensagens baseadas nesse tema. Hoje eu queria deixar uma mensagem focada no pastor dessa igreja, lembrando principalmente sobre o dia do Cristo Rei, que é hoje, o reinado de Cristo, que nós refletimos sobre ele hoje, sobre esse reinado cósmico, sobre essa majestade que nos abraça, que nos inunda, essa majestade que nos circunda, porque nós lemos o Salmo 100, fala que por causa dele nós existimos, ele nos deu vida, e sem ele a gente não teria vida. A gente fala de vida, a gente pensa em viver, sobreviver, né? A gente fala de sobreviver, né? De respirar, né? De andar, de ter saúde, mas vida, na perspectiva bíblica, é muito mais profundo. Vida, na perspectiva bíblica, fala de ter vida plena no coração e na alma, fala de estar com a alma satisfeita, fala de estar com a alma preenchida, sabe? Fala de propósito de vida, fala de entender o propósito da nossa vida, fala de entender que a nossa vida é muito mais do que só comer, beber, dormir e trabalhar, sabe? Fala de algo muito maior e mais profundo. Por isso Jesus disse que eu vim para que tenham vida, mas não é só para que vocês sobrevivam. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Faça uma pergunta para você mesmo. Você acredita em Deus? Você acredita em Deus? Você confia nele? Ele é o seu rei? Quando a gente fala de acreditar, a gente tem a tendência de pensar sobre existência, não é? Quando a gente fala assim, você acredita em Deus? A maioria das pessoas vai dizer que sim, vai dizer que acredita. Mas o que de fato é acreditar em Deus? Será que acreditar em Deus é acreditar na existência dele? Acreditar que ele está lá e a gente aqui, e de boa, eu toco a minha vida, ele está lá, eu aqui, como se a gente soubesse da existência, tipo de uma celebridade, né? Tipo, eu acredito na existência do Iron Maiden, eu acredito na existência da Lady Gaga, né? Eu acredito na existência, mas ela está lá, eles estão lá e eu estou aqui. Será que é assim que a gente acredita em Deus? Eu queria pedir alguém para ler texto no livro de Efésios, capítulo 1, verso 15 a 23, para mim, fazendo favor. Alguém que ainda não leu? Efésios capítulo 1, verso 15 a 23. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. André, Estou sem. não, já me fala. 10 minutos, 20 minutos. Tá? Não, mas 10, 15, 20. Bom? Estou falando o tempo que eu estou falando. Não parece que eu estou Efésios
15, 1:15 a 24. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. Eu peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam que como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós. Os que cremos nele, esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Palavra do nosso Senhor. E olha só, primeira coisa que eu queria destacar é que Cristo é rei, mas ele não é um rei qualquer. Ele não é uma celebridade tipo a rainha da Inglaterra, que a gente está muito distante, não é? Que a gente vive no seu palácio e a gente não tem acesso, né? Nem os seus súditos lá da Inglaterra não têm acesso. Nós estamos falando de um rei pastor. Então a primeira coisa aqui que eu queria frisar e deixar está também em Ezequiel 34. E Ezequiel 34 diz assim, olha, Ezequiel 34, capítulo 11, diz: o Eterno Senhor diz, a partir de agora, eu mesmo serei o pastor, eu vou cuidar delas, assim como pastores costumam ir atrás das ovelhas, quando elas estão espalhadas. Eu irei atrás das minhas ovelhas, elas foram espalhadas pelas tempestades, eu vou buscá-las onde estiverem, eu as trarei de volta, eu as conduzirei a pastos verdes, eu mesmo serei pastor das minhas ovelhas, eu mesmo farei de tudo para que elas tenham o descanso necessário. Então olha só, irmãos, a primeira coisa é que esse pastor, esse rei, ele também é pastor, ele é um rei pastor, e não é por acaso que esse mesmo rei, esse nosso Deus, escolheu o primeiro rei do seu povo, Israel, para ser, escolheu um pastor para ser rei. É muito interessante isso, porque mostra exatamente o que Cristo seria, o que Cristo era antes da criação do mundo e o que ele seria, o que era, o que é e o que há de vir. Então Cristo, em primeiro lugar, ele é nosso pastor, ele cuida de nós. Isso a gente tem que estar bem gravado na nossa cabeça, porque não é só um rei distante, tipo que a existência dele não interfere em nada na nossa vida, mas ele é um pastor que cuida de nós, que está perto de nós querendo cuidar de nós. E que mesmo tão rebelde que a gente é, Salmo 78 descreve sobre a rebeldia do povo de Deus, e como que Deus se entristecia, que o povo não deixava ser cuidado por ele, mas mesmo assim Deus insistia em cuidar do seu povo, porque a primeira coisa, ele é o nosso pastor. E Ezequiel 34 diz aqui que esse rei pastor, ele mesmo diz, é uma profecia na primeira pessoa, o próprio Cristo dizendo, eu mesmo, o próprio Deus dizendo, eu mesmo vou cuidar das minhas ovelhas, eu sou o pastor e cuido delas, e providencio para que elas encontrem descanso. Então a primeira coisa, meus irmãos,
é que se você está cansado, fatigado, esse rei é também o seu pastor. E ele diz para você: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a primeira coisa é que ele é o nosso pastor, e ele providencia descanso para as nossas almas. Tá? Se ele é Senhor e pastor, então nós precisamos acreditar nele. E acreditar não é simplesmente crer na existência. Acreditar é dar toda a confiança. Se você abre lá no dicionário, você vai ver que um dos principais sinônimos da palavra acreditar é confiar. Acreditar não é crer na existência, mas é confiar que Ele é o seu pastor e cuida de você. No momento que o povo ele não acreditava em Deus, ele não confiava em Deus, o povo de Israel começou a murmurar, a reclamar de tudo que recebia e a desobedecer e a seguir seu próprio caminho. A primeira coisa que alguém que não confia, que não acredita em Deus, ou seja, não confia em Deus, é que primeiro ele começa a reclamar de tudo que recebe, desse rei, como se esse rei fosse um rei mau e mesquinho. Então a primeira coisa que se faz é reclamar desse rei. Ah, mas esse rei é realeza, ele vive bem e ele me dá tão pouco. Como fez o povo de Israel quando recebia maná. Todo dia recebia um pão do céu, pão quentinho do céu, novinho. Segundo os estudiosos, o maná, ele tinha um sabor parecido que com o pão de mel. Já comeu pão de mel? Você não comeu? Sai daqui, vai lá no premiado, você come um pão de mel. Você vai ver mais ou menos o que se lembra o maná. Todo dia você recebia aquele pão gostoso. Eles enjoaram, começaram a reclamar. Todo dia esse pão, todo dia esse pão. Não, Deus não cansa de mandar esse pão, estou cansado desse pão. Deus vai, com todo carinho, e manda então, ele muda os ventos. Olha só que para mudar as coisas, e às vezes para Deus te dar um milagre, uma bênção, Deus tem que mudar processos na natureza. Milagres não são tão simples assim. Deus tem que mexer na natureza em prol de você. E será que você é tão mais importante que todo mundo assim para Deus mexer em tudo? Para Deus você até é assim. Mas nem sempre é viável, sabe? Mas naquele momento, para parar com a reclamação do povo, Deus foi e fez o quê? Deus mexeu com os ventos. Aquele vento que ia para o Oriente, Deus mudou ele. Provavelmente aquele pessoal que estava lá no Oriente ficou sem vento naquele momento, que Deus mudou o vento, e aquelas aves que iam em direção ao Oriente vieram em direção ao deserto e caíram todos em cima do acampamento. Presta atenção, às vezes você acha que é tão simples alguma coisa que Deus te deu, mas Deus moveu céus e terra para te beneficiar. Às vezes Deus tirou alguém que era ímpio ou que talvez nem era, para te beneficiar. Então, a primeira coisa que a gente precisa é ser grato, porque o desvio do povo de Israel começou com a ingratidão e terminou com a desobediência, a idolatria e toda a sorte de perversidade. Então, confiar nossa vida a Ele é viver em gratidão e adoração. É viver em gratidão e adoração. Aqui, olha, fala o seguinte: Paulo, ele vem dizer para o povo: olha, eu oro para que você, eu agradeço sempre ao nosso Senhor Jesus, ao Deus da glória. Eu dou graças por vocês. E é por isso que da primeira vez que
falar da plena confiança que vocês têm no Senhor e do amor que dedicam a todos os seguidores de Jesus. Então Paulo está dando graças aqui a essa confiança que o povo de Efésios tinha em Jesus. Eles tinham confiança em Jesus. Mas olha só, Paulo ele não só deixa parar por aí. Porque beleza, a gente fala assim, não, eu confio em Jesus. Mas às vezes a gente confia em Jesus de boca. A gente confia em Jesus às vezes de boca, às vezes confia em Jesus em teoria e até em adoração. Às vezes ele tem uma vida de adoração musical, né? O culto, às vezes a gente canta louvores do dia a dia, mas será que de fato a nossa vida reflete confiança e aprendizado de confiar em Deus? Sabe por quê? Confiança é algo que se aprende, é algo que se constrói, é algo que se alimenta. Então o terceiro ponto dessa mensagem, terceiro e último ponto, e eu queria focar mais nele, é que se nós confiamos em Deus, nós vivemos em oração e em meditação. Meditação na sua palavra, meditação naquilo que Ele nos fala, e meditação e oração. Se nós confiamos de fato em Deus, então nós precisamos praticar essa confiança. Sabe por quê? Confiança é algo que se constrói com relacionamento. Lembra quem os casados, os namorados, os noivos, né? Sabem que construir confiança com o parceiro leva tempo. E às vezes destruir essa confiança é muito rapidinho, né? Mas construir confiança leva tempo. Leva tempo de conversa, de diálogo, não é? E assim também é com Deus. Olha o que Paulo fala aqui aos Efésios. Ele fala assim, a minha versão é a mensagem, tá bom? Então é um pouquinho diferente. Ele fala que o povo de Efésios já se dedicava à plena confiança que tinha no Senhor e se dedicava ao amor. Mas ele fala, toda vez que oro, penso em vocês. E além de agradecer, peço a Deus, o nosso Senhor, Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário, para que vocês conheçam cada vez melhor e entendam o plano que Ele traçou para vocês. Olha só, primeiro ele diz, eu peço que o Senhor Jesus os faça sábios, dê a vocês discernimento, que vocês conheçam melhor o plano que Deus traçou e entendam, conheçam Ele cada vez melhor e entendam o plano que Ele traçou para você. São 4 palavras-chave. A primeira, que vocês sejam sábios, que vocês tenham o discernimento necessário, que vocês conheçam Ele cada vez mais e entendam o plano que Ele traçou para vocês. Então, Deus também quer isso, não só Paulo, mas quer fazer-nos sábios. Mas para isso nós precisamos conhecê-lo, para entender. E conhecendo Ele, a gente então vai entender o projeto de Deus na nossa vida. E como que a gente conhece a Deus? A gente conhece a Deus orando, meus irmãos. A gente conhece a Deus tendo uma vida devocional, uma vida de oração diária. Você não come somente no domingo, come. Tem até um jejum intermitente aí, mas ninguém não consegue ficar, às vezes, um dia inteiro. Tem gente que faz jejum de muitos dias, até 7, 15, mas é momentos específicos, e até para isso requer treino, porque um maratonista, ele vai correr uma maratona que você nunca correu, tipo eu, um cara extremamente atlético, né? Só que não, né? Eu vou correr uma maratona amanhã? Claro que não, nunca corri uma maratona, não estou correndo nem em volta do meu quarteirão, vou correr uma maratona? 15.
o André hoje é a minha consciência. Em amor aos irmãos, tá bom? Então, olha só, a primeira coisa que a gente precisa fazer para receber, para ser sábios e alcançar discernimento necessário de Deus é buscar conhecê-lo. Buscando conhecê-lo, nós receberemos sabedoria e discernimento. Gente, isso não é tipo um download automático que você vai... Não, me tornei sábio agora, caraca, não é mágica. Até o download do programa que você quer usar, você tem que ir lá, entrar no site, procurar e colocar para baixar. Então não existe download automático, salvo coisa ruim, sabe? Porque quando você abre uma página e abre outras em volta, normalmente é coisa ruim, é propaganda, é porcaria. Dificilmente vai vir baixar alguma coisa, um vírus. Dificilmente vai baixar alguma coisa no seu computador automaticamente que é boa. Coisa boa, você vai ter que procurar. Sabe que programa que você queria procurar? Sabe aquela música, aquele filme? Vai ter que procurar. Até você achar. Assim é também com Deus, com a sua sabedoria, seu conhecimento. Então a primeira coisa que nós precisamos de focar é buscá-lo. Deus tem um projeto maravilhoso na minha vida e na sua vida, para cada um de nós. Mas nós precisamos confiar nele e nos submetermos. E como que a gente se submete? Em oração e em meditação na sua palavra. Deus, o que o Senhor quer de mim? Sabe? A gente procura ele e fala, Deus, me orienta. A oração é como se fosse uma bússola. Sabe, você está perdido lá no deserto ou na floresta. Deserto, a paisagem é tudo igual. E floresta não é tudo igual, mas é um labirinto, né? Você está na floresta, você precisa de uma bússola. A oração é a bússola que orienta a sua vida. Se você não ora, você vai ficar desorientado. Depois você vai falar assim, cara, eu estou perdido, eu estou pilhado. Eu sirvo Deus, mas eu não sei para onde que eu estou indo. Cara, você não está orando. Você está pilhado e não sabe para onde você está indo. Você não está orando. Se você está orando, você não está orando direito. Sabe o que é orar direito? É você falar e ouvir. Pessoas extremamente imperativas, como o Dendem, por exemplo, aquele rapaz, sabe? Vocês conhecem? Tem a tendência de falar muito. E a gente que fala muito precisa aprender a ouvir. Eu estou aprendendo a ouvir. Deus está me ensinando assim, você precisa me ouvir. Quando nós começamos, eu queria agradecer aqui duas pessoas que me abençoaram muito nesses 2 últimos meses, com palavras profundas. Reverendo Eric, que me fez alguns desafios de oração, e a professora do seminário Rosemary, que está sendo professora da nossa matéria de espiritualidade. Nós estamos estudando esse livro aqui, ó, Celebração da Disciplina, maravilhoso. Comprem, leiam, maravilhoso livro, Richard Foster. E Deus falou comigo no início dessa matéria, final de outubro. Deus falou comigo assim em sonhos. Eu estava preparando a mensagem e eu já tinha preparado o texto, mas eu estava em dúvidas em algumas coisas que eu ia dizer. E eu comecei a pedir a Deus direção. E eu dormi do sábado para o domingo pedindo a Deus direção. E Deus falou claramente comigo, me deu um sonho, falou claramente comigo: você precisa parar para me ouvir. Eu vou te dar direção, eu vou te mostrar onde estão os perigos, eu vou te mostrar qual a rota que você deve seguir para
Você não dá os burros na água, mas você precisa parar para me ouvir. Essa é a palavra que Deus deu para mim, mas Deus deu para a igreja Metamorfose. Foi um sonho assim que Ele estava falando ao mesmo tempo comigo, mas estava falando com toda a igreja. E essa é a mensagem que Deus deu para nós em novembro. E é por isso que nós estamos parando tudo para orar. Eu cheguei assim, pilhadão da confirmação. Nossa, confirmação, a bênção do bispo, Deus nos abençoa. Agora, pau vai quebrar. Novembro foi o mês da reforma. 31 de outubro, dia da reforma. Novembro já entra aí, reforma protestante, reforma do Metamorfose, tudo. Deus foi falando assim: não, você precisa primeiro parar para me ouvir. Irmãos, Deus vai fazer grandes coisas aqui no Metamorfose. Deus tem grandes coisas para fazer através de nós, mas nós precisamos parar para ouvir Ele. Sabe por quê? Porque, irmãos, se nós não estivermos sincronizados com o Espírito Santo, a gente não vai estar sincronizado uns com os outros. E isso aqui não vai funcionar como se fosse um corpo, sabe? Um homem só. O corpo, o braço tem que andar junto. Olha, quando eu levanto aqui, o outro abaixa. Quando eu estou falando, a minha mão gesticula do jeito que tem a ver com o que eu estou falando, ou não, né? Mas é necessário que sejamos como se fosse um homem só. Mas para isso, irmãos, nós precisamos primeiro ouvir Deus. Porque quando ouvimos Deus e nos submetemos a Deus, aí então nós aprendemos a submeter uns aos outros. Entendeu? Aprendemos então a nos submeter uns aos outros. Aprendemos então, irmão, o que você precisa? Irmão, onde que eu posso ajudar? Mano, estou querendo aqui ajudar vocês em alguma coisa. Ou então, chega alguém, seja bem-vindo, tá, olha, você vai ser recebido, tem um café aqui e tal. Mas tudo isso a gente tem que estar sincronizado com o céu. Tá bom, irmãos? Então, precisamos de orar e ouvir a voz de Deus. Estou fechando, tá, irmãos? Se não ouvirmos a voz de Deus, irmãos, nós não vamos saber para onde ir. E a gente às vezes vai para caminhos que a gente achava que ia ser muito legal, mas é destruição para a nossa vida. Nós já mudamos desde que a gente começou a planejar o Metamorfose como algo público. Nós já mudamos de ideia um tanto de vezes, né, André? Né, Raquel, todo mundo. O Jefferson, inclusive Jefferson foi uma das pessoas que nos desafiou a iniciar o Metamorfose como ministério mesmo. Ele deu um estopinho ali, para nos chamar a gente para fazer um seminário, né? Então, irmãos, a gente precisa estar sincronizado com o Pai. Novembro, esse mês, ainda não acabou. Nós temos mais uma semana de oração. Vamos pegar firme na oração. E quando você ora, você fala com o Senhor, e depois ouve. Eu vou dar algumas dicas para a gente fechar. Tá? Antes eu queria ler uma frase do Richard Foster, que diz assim: olha, orar é mudar. A oração é a principal via usada por Deus para nos transformar. Olha só, orar é mudar. Você quer mudar? Quer passar por uma metamorfose? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, né? Do que ter aquela velha opinião minha formada sobre tudo, de achar que eu sei tudo. Não, mas nós precisamos de mudar de forma, metamorfose, metanoia. Precisamos mudar de mente, mudar de forma. Para mudar de mente, mudar de forma, nós precisamos de orar, irmãos. Orar. Olha só, como agora nós somos anglicanos, é muito interessante, porque os anglicanos levam muito a sério a oração. Desde Thomas Cranmer, que foi o reformador da igreja anglicana, e criou o livro de oração comum. Tirou todas aquelas liturgias complicadas da igreja da Inglaterra naquele momento e trouxe então mais simplicidade. E esse reformador, Thomas Cranmer,
criou um manual de culto. E esse manual de culto chama Livro de Oração Comum. Olha só, é um manual de culto, mas o nome é Livro de Oração Comum. Por que isso? Porque para os anglicanos, o culto é uma oração. O culto todo é uma oração. E deve ser permeado por muitas orações. Culto sem muita oração não é muito culto. Porque o culto é uma oração. Nosso culto é o momento de a gente falar com Deus e ouvir Deus. A oração é uma conversa, um diálogo. É a parte da gente falar, a parte da gente ouvir. Então, olha só. Primeira coisa, dicas para você orar nessa semana, tá? Primeira, a gente já falou que a oração é algo que se aprende, né? Então, você às vezes não vai conseguir orar 2 horas, 3 horas, 1 hora, mas você consegue orar 30 minutos, 15 minutos. Você consegue tirar um tempo onde você vai falar, depois você vai ler a palavra de Deus. Seu momento devocional diário, você ora, fala com o Pai. Você pode orar suas palavras. Fala, mas eu não sei orar as minhas palavras. Eu não sei o que orar. Então você ora a Bíblia. A Bíblia é recheada de orações. Então, primeira coisa, cria uma disciplina. Cria um horário fixo. Sim, vou orar de 7h30 às 8h. Nesse momento, vou falar com Deus. Quero ouvi-lo. Vou parar para ouvir. Então, crie um tempo diário, marque na sua agenda. Qual é o horário? Eu marquei já no meu celular, tem um despertador que marca as horas. Fui desafiado a fazer 4 momentos de oração. Nem todo dia eu consigo fazer os 4. Eu consigo fazer 3. Tem dia que está muito tribulado, eu fazer 2. Pelo menos 2 eu tenho que fazer. Nem que sejam orações pequenas. Eu tenho que fazer. Então, mas crie lá o seu hábito. Quanto tempo? Quantas vezes? Crie lá os horários que você acha que é melhor. E pare naquele momento. Fale com Deus. Vai no banheiro, no salinha, não sei. Ore e leia a Bíblia. Quando você orar, leia a Bíblia também. Nós temos algumas facilidades. Nós temos o lecionário, que tem todo um ofício, tem toda uma sequência de textos bíblicos e momentos de orações, entendeu? Onde você lê e ora a Bíblia. Então, o lecionário é baseado no LOC, no livro de oração comum anglicano. Então, leiam, orem e leiam a Bíblia. Orem a Bíblia. Terceiro, orem a Bíblia. Salmos são todas orações que Davi desaba seu coração diante de Deus, e joga seu coração, inclusive as revoltas dele. Você vai pegar Salmos, você vai falar, isso não podia estar na Bíblia. Mas Salmos não é um livro de criar doutrina. Salmo é um livro de oração. E às vezes ele fala assim, Deus, mata meus inimigos. Ele está rasgando seu coração e dizendo o que ele está sentindo para Deus. Então você pode rasgar seu coração e dizer o que você está sentindo. Rasga seu coração. Do jeito que você sentir liberdade, vontade, tá? Não tem palavra certa para isso, não tem palavra bonita para isso. Deus, estou fulo da vida, estou estressado, você está entendendo? Não está, não sei o que, não está dando, entendeu? O cara me enchendo o saco no trabalho, não sei o que está dando no meu pé, fulano no meu pé, não estou aguentando aquele vizinho, não aguentando assim, mas me dá amor, me ajuda a seguir seu coração. Ele vai te ouvir. Aí depois você para de te ouvir a parte dele, né? E por último, se você não conseguir cumprir o que você planejou, vai para o próximo. Fica sofrendo que você não conseguiu, não. Não consegui, vou tentar o próximo. Não consegui, vou tentar o próximo horário. Então, primeiro, faça uma disciplina de oração diária, de momentos marcados na sua agenda com Deus. Ore e leia a Bíblia. Ore a Bíblia. E se não conseguir, vai para o próximo momento. Tá bom, irmãos? Eu quero desafiá-los essa semana a ter tempo de oração